Mais um vídeo sobre Lady Killers aqui na Terra do Medo. E hoje a gente vai saber mais sobre a história da Nanny Doss, que é mais conhecida como a Vovó Sorriso. E vou te falar que essa vovó fez um estrago. Eu mesma não comeria nenhum quitute feito por ela. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Nojo! Que isso, gente? Desnecessário. Já começou assim? Vai que tem veneno da vovó aí. Tem não, porque fui eu que preparei, gente. Depois desse caso, a gente vai aprender que a gente tem que fazer as nossas próprias comidas. Por independência? Também. Mas por envenenamento também. Oi, gente. Olha quem tá aqui. Toma, Sibeli, pra você mostrar pra eles. Vitor me entregou pra mostrar o livro pra vocês, que no caso, esse roteiro foi feito baseado no livro Lady Killers. Inclusive, a gente já fez outros vídeos aqui no canal baseados nesse livro, que tem vários casos sobre mulheres criminosas e etc. E se você quiser esse livro, comprar ele, a gente vai deixar o link aqui embaixo, que é o nosso link. Comprando por ele, você ajuda a Terra do Medo. Toma, Vi. Ai, gente, interatividade. Temos. Já aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e deixa aquele like logo no começo que ajuda bastante. A Nanny Doss nasceu em Blue Mountain, que fica no município de Alabama, lá nos Estados Unidos, nos States. E Nanny é um apelidinho fofo, neném, porque o nome dela de batismo é Nancy Hazel, e ela era filha do James e da Louisa. Eles registraram ela no dia 4 de novembro de 1905. É maldade se eu falar que é escorpiana? É maldade? Mas é. A Nanny, ela passou a infância dela na fazenda, com os pais e os 4 irmãos. E desde pequena, tanto ela quanto os irmãos, eles tiveram que trabalhar bastante na fazenda, porque o pai deles preferia que eles trabalhassem do que estudassem. Então, ela era proibida de estudar, por exemplo. Na adolescência, quando a Nanny tinha 15 anos de idade, ela conheceu um rapaz chamado Charles Braggs. E foi aí que a Nanny viu uma possibilidade de conseguir escapar do lar abusivo dela. Porque assim, eu falei que o pai dela sempre preferiu que eles trabalhassem do que estudassem. E além disso, tinham várias outras questões. Por exemplo, ela e as irmãs, elas não podiam se arrumar muito, se maquiar muito. Elas tinham uma educação muito rígida mesmo. Todas as crianças, no caso adolescente, né? Eles já eram adolescentes e a atitude do pai era basicamente a mesma. Elas não podiam sair pra ir em festa, baile, se tivesse algum evento acontecendo, elas não podiam ir. Então, a Nanny acabou vendo uma possibilidade ali dela escapar desse lar abusivo se casando com o Charlie. A Nanny e o Charlie namoraram ali por 4 meses, bem pouquinho, e aí ela já aceitou o pedido de casamento, saiu da casa do pai e foi morar com ele. Só que, na malinha, o Charlie levou a própria mãe. E o que a Nanny não imaginava era que, no caso, a mãe do Charlie ia ser tão controladora quanto o próprio pai dela. Então, ela escapou de um lar que tinha uma pessoa controlando ela o tempo inteiro, caiu num lar que tinha outra pessoa controlando ela o tempo inteiro. Durante o casamento, eles tiveram 4 filhas. A Melvina, a Gertrude, a Zelmer e a Florine. As 2 filhas do meio acabaram falecendo ainda quando eram muito novas. E, enfim, com o passar do tempo, o casamento dos dois estava uma bela de uma bosta. O Charlie começou a beber muito e ele se tornou aquele bêbado que saía e desaparecia por dias. Na época, os pais da Nanny tinham se separado e a partir daí ela passou a ter mais raiva ainda do pai dela. Ela tomou o lado da mãe e o pai dela foi proibido até de ver os netos. Depois de 8 anos de casamento, o Charlie pediu divórcio da Nanny. Por quê? Ele começou a desconfiar de que, no caso, as 2 filhas deles, que morreram, que eu comentei, que morreram novas, ele desconfiou que foi a Nanny que tirou a vida delas. Porque elas estavam ótimas de saúde, elas estavam super tranquilas e, de repente, elas morreram. Então, ele ficou com medo de acabar perdendo a vida também. Ele ficou com medo de sobrar ali pra ele. Desde a adolescência, a Nanny, ela gostava de ler ali a coluna dos jornais de Corações Solitários. Que, se você não sabe o que é, eu te explico. Era o Tinder da época deles. Porque aí eles escreviam uma cartinha, uma coisinha, à procura ali de um grande amor, de um namorado, de alguém pra ser seu, pra ficar ali juntinho, quentinho. E foi através dessa coluna que ela conheceu o Frank Harrison, que era um homem mais velho que morava em Jacksonville, no Alabama. Mas o que parece é que a Nanny tinha um pouquinho de dedo podre pra marido.
Porque eles ficaram juntos, se casaram, só que o Frank se mostrou um cara alcoólatra, de novo, igual o primeiro marido dela, só que o Frank era muito agressivo com ela. Ele era muito abusivo, aquele marido bem merda mesmo. E aí chegou certo momento em que a Nanny decidiu pôr um fim no casamento dela e nessas agressões. O Frank, ele tinha o hábito de tomar uísque que ficava escondido ali, a garrafa ficava escondida dentro de um pote de farinha. E um dia a Nanny acabou encontrando esse esconderijo, essa bebida, e decidiu botar uma dose bem bacana de arsênico líquido lá dentro. E não deu outra. Assim que o Frank tomou o uísque, ele acabou morrendo. E assim, como ele levava uma vida bem boêmia, acharam que ele tinha morrido porque também não ajudou, né? A vida. Acharam que era intoxicação alimentar, alguma coisa assim. E a Nanny acabou ficando com o dinheiro do seguro de vida dele e por isso ela conseguiu até se mudar de lá. O terceiro marido dela foi o Harley Lanning, que morava na Carolina do Norte. E mais uma vez, aquela pessoa alcoólatra. E ele tinha também uma fama muito forte de ser mulherengo. Claro que a Nanny não gostava nem um pouco disso, e tudo acabou piorando quando ela descobriu que ele deu uma festinha ali na casa deles enquanto ela tava viajando. Dessa vez, a Nanny decidiu botar veneno na comida dele. Ele comeu e acabou falecendo também. Mais uma vez, uma pessoa que não tinha ali hábitos muito saudáveis de vida, então acharam que ele tinha bebido muito e acabou tendo um ataque cardíaco por conta disso. Ninguém estranhou muito ele morrer. Mais uma vez, a Nanny ficou com seguro de vida. Depois de 3 casamentos, nada bem sucedidos, a Nanny decidiu entrar ali pro clube de corações solitários, que se chamava Diamond Circle, que é também uma espécie de Tinder à moda antiga, um Tinder vintage. Só que esse era mais elaborado, porque todo mês ela recebia ali uma lista de homens que talvez ela tivesse ali interesse e tal, pra entrar em contato. E tudo isso por apenas $5. Quem tiver interesse, gente, vou deixar o link aqui. Mentira, não tem mais, porque hoje em dia a gente tem Tinder. E não é que deu certo, gente? Foi por ali que ela conheceu mais um pretendente, o Richard Morton, do Kansas, e isso foi em 1953. Foi aquela coisa, aquela paixão, aquele amor. Eles começaram a namorar ali e logo ele já mandou uma cartinha pro clube, falando assim, pode tirar nosso nome, porque a gente já tá muito que bem casado. Mas não demorou muito pro caldo desandar, porque o Richard trabalhava à noite e durante o dia ele colocava ali um terninho, passava um perfuminho, uma coisinha bem tchurururu e saía pra resolver uns negócios ali misteriosos. E é claro que a Nanny não tava gostando dessa situação, ela achou esquisito, achou estranho, não achou legal. Tudo piorou quando ela descobriu que ele tinha comprado anéis enquanto ela estava viajando, o que era estranho. Então foi aí que ela teve certeza de que estava sendo traída. Dessa viagem mesmo, ela já voltou ali com um veneninho embaixo do braço pra resolver essa situação. E um dia eles estavam lá, tranquilo, de boa, ela botou veneno no café dele e ele acabou falecendo. Até então, todas essas mortes causadas pela Nanny estavam passando despercebidas, porque sempre era alguma coisa que poderia ter causado essa morte, então ninguém dava muita atenção. Só que, em 1954, o negócio ficou um pouco diferente. O 5º marido dela, o Samuel Doss, acabou falecendo e o médico se recusou a assinar o atestado de óbito. Porque pela primeira vez, a Nanny tinha casado com uma pessoa que não era alcoólatra, não tinha uma vida de muita loucura, luxúria e etc. Pelo contrário, o Samuel, ele era uma pessoa bem religiosa mesmo. Ele era todo certinho. Certinho até demais, tá? Que a gente vai descobrir que ela também não gostava disso, não. Ah, que coisa chata. Ela falava que ele não queria deixar ela ver TV, ela não podia ver filme. Ele ficava controlando ela o tempo inteiro, ela não gostava, não. Por conta do médico ter se recusado a assinar ali o atestado de óbito dele, os órgãos foram enviados para análise. No corpo dele foi encontrado arsênico mais que suficiente para matar uma pessoa, para vocês terem noção. Aí assim, por que o médico decidiu não assinar o atestado de óbito? Ele não era louco, gente. Ele tinha uma desconfiança de que o Samuel tinha sido envenenado. Porque um mês antes disso, o Samuel já tinha sido internado lá. Ele ficou 23 dias internado. A Nanny já tinha tentado tirar a vida dele. Ela fez ali uma comidinha gostosinha, coisa e tal, e botou veneno na comida. Ele foi pro hospital, ficou muito mal, ficou esse tempo lá internado, só que ele acabou se recuperando. E o médico já ficou alerta ali, porque ele já achou esquisito. E quando o Samuel voltou pra casa, assim que ele chegou,
a Nanny já foi e deu mais uma comidinha, fez um café pra ele e colocou veneno lá dentro. E dessa vez ele não resistiu. Por conta dessa desconfiança do médico, e aí descobriram que ela tinha tirado a vida do Samuel, começaram a investigar mais a situação. E foi descobrindo ali os assassinatos dela. Até porque foram várias horas de interrogatório e ela acabou confessando. E, gente, quando perguntaram pra ela sobre o Samuel, ela falou: o Sam me deu nos nervos. Parece que era tipo assim, ai, tava de saco cheio já, gente. Não dava, não. Coisa chata. Enquanto isso, foi chegando mais informação, mais denúncias de outros assassinatos que ela poderia ter cometido. Inclusive, o irmão do Frank Harrison, que é o segundo marido da Danny, o irmão dele ligou falando que o Frank já tinha falado com ele que ele desconfiava que a Nanny tinha envenenado o próprio neto, e ele até falava brincando que ele seria o próximo. Além disso, ela tava sendo suspeita ali de vários outros assassinatos, não assassinatos necessariamente, de várias outras mortes. Por exemplo, a netinha dela acabou de nascer e ela acabou morrendo. E aí, quem estava lá presente? A Nanny Doss estava presente. Ela ajudou ali no parto, coisa e tal. E a filha dela tinha a impressão de ter visto a mãe, a Nanny, colocando a agulha na cabeça do neném. Mas ela não tinha certeza porque ela tava meio grogue ali de medicamentos. Mas depois disso, a criança acabou falecendo. Também teve o neto dela, de 2 anos de idade, o neto da Nanny, que morreu sem explicação, depois de ela ter ficado tomando conta da criança. Então era basicamente assim, as pessoas ficavam perto dela e acabavam morrendo. Olha que coincidência. E tudo de morte natural, assim. Tava vivendo e morreu. Não, né? Complicado. A sogra do terceiro casamento dela também morreu de uma forma completamente misteriosa. E digo mais, a Nanny também estava sendo suspeita pela morte da própria mãe, porque a mãe dela acabou falecendo enquanto a Nanny estava cuidando dela. Então, como foi juntando todas as coisas, acaba que ficou suspeito. Mais suspeito ainda ela ter falecido enquanto a Nanny estava cuidando dela. E ela também não se mostrava muito em luto de todas essas mortes, assim. Ela não ficava muito preocupada. Ela não ficava tipo, coisa e tal. E quando a mãe dela morreu, ela não ficou triste, assim, também. Inclusive, ela já estava se preparando para casar com Richard. Só depois de 1 semana de interrogatório que a Nanny confessou os crimes que ela tinha cometido. Ela falou que o Samuel não foi a única vítima e ela falou que 4 dos seus 5 maridos foi ela que tirou a vida. Só que aquela coisa, né? Mesmo ela estando colaborando com a polícia, falando as coisas, a polícia não tava confiando muito nela. Tava achando que ela tava ainda escondendo o ouro. Quando perguntavam pra ela sobre a morte dos parentes, aí ela desconversava ou dava aquela risadinha, debochava da pergunta, mas nunca confessava. Mas uma coisa ela não suportava: quando acusavam ela de ter matado a própria mãe. Ela construiu pra si mesma a história de que ela matou quem merecia morrer. Os seus maridos alcoólatras que fizeram ela sofrer de alguma forma. Então ela ter tirado a vida dos familiares não se encaixava ali muito nessa história. Com a repercussão do caso, a Nanny começou a aparecer em jornais, revistas, TV, e ela sempre era aquela pessoa super simpática. Aí você via uma foto dela, era ela assim, sorrindo. Tem várias fotos dela sorrindo. Tanto que ela é conhecida como a vovó Sorriso. Porque, gente, era uma simpatia as fotos. Você olha, pensa assim, não matou essa. Muito simpática. E, por conta disso também, estavam aparecendo várias notícias, manchete mesmo, sensacionalista, falando dela. E ela adorava essa atenção, gente. Enquanto isso, os corpos das vítimas dela, das possíveis vítimas, estavam sendo desenterrados. E aí foram feitos exames e tal. E descobriram arsênico nos corpos dos maridos dela. Inclusive, também acharam veneno no corpo da mãe dela. No dia 15 de dezembro, o juiz determinou que ela fosse levada para um hospital psiquiátrico para fazer ali alguns exames e ver se ela tinha algum transtorno mental ou não. Ela ficou mais ou menos 90 dias nesse hospital. E, na verdade, ela tava gostando, porque melhor tá lá do que tá na prisão. E ela era muito bem tratada lá. As pessoas conheciam ela e tal, até porque ela se tornou bastante famosa por conta da repercussão do caso. Na época, um dos médicos declarou que ela sofria de muita dor de cabeça por conta de um acidente que ela tinha sofrido quando ela tinha 7 anos de idade. Ela tava andando num trem, de boa e tal. Daí, de repente, o trem deu uma freada brusca
e aí ela bateu com a cabeça no assento da frente. E isso teria causado várias coisas nela, ela teria tido várias dores de cabeça. Inclusive, isso foi usado pra meio que como uma desculpa pros crimes que ela cometeu, de, esse acidente mexeu com a cabeça dela e tal. E desde então ela se tornou essa pessoa que a gente conhece, como Vovó Sorriso. Mas segundo o médico que tava observando ela, a saúde da Nene tava perfeita. E é louco, gente, porque ela conquistava todo mundo ali que tava em volta dela. Porque ela tinha essa imagem fofa, de vovó, de neném, de coisa maravilhosa, incrível, fofa. Inclusive, em uma entrevista, um dos médicos chegou a dizer que se você tiver crianças pequenas, iria adorar tê-la como babá. Não ia não, tá? Eu já tô falando, não ia não. Não ia arriscar não. Inclusive, ela é suspeita de matar criança, tá bom? Então tá bom. No dia 14 de março, um grupo de médicos disse que achava melhor que ela ficasse no hospital psiquiátrico, porque eles acreditavam que ela tinha algum transtorno mental, mas a promotoria fez questão que ela fosse julgada por assassinato. E a partir daí, ela foi pra prisão. Enquanto ela estava presa, ela recebeu uma carta de um senhor pedindo ela em casamento. Fui chegando mais pertinho aqui pra vocês verem a minha surpresa. Não é surpresa, né? Eu não sei, não tem nem palavras pra isso. Porque eu nem fico mais surpresa com pessoas que foram presas recebendo cartas de amor de pessoas do lado de fora. Mas, de qualquer forma, a Nene nem ligou pra isso, rasgou a carta e falou que não, porque ela já tinha tido maridos suficientes. Os advogados da Nani entraram ali com um pedido, uma declaração, falando que ela tinha transtornos, né? Ela tinha instabilidade mental. Foi então que conseguiram marcar ali uma audiência pra julgar isso, qual seria o destino dela. E durante 3 dias, o júri ficou ali ouvindo declarações dos médicos da Nene. Ela ria alto durante a audiência, debochadíssima. E quando o júri decidiu que ela era mentalmente capaz, ela falou que nunca se sentiu tão sã. E ficava ali posando pras fotos que estavam tirando dela. O julgamento oficial do caso foi marcado pra junho, mas aí ela queria conseguir uma pena mais de boa, né? Então ela decidiu se declarar culpada, né, confessar os crimes, e ela fez isso no dia 17 de maio. A Nene Doss foi condenada à prisão perpétua por conta do assassinato do Samuel Doss no dia 2 de junho de 1955. E quando ela soube da pena dela, ela falou que não guardava ressentimentos. Na prisão, ela dizia que tinha a vida que ela nunca conseguiu ter com o marido dela. O último marido, no caso, Samuel Doss. Ela disse que lá ela podia ver filme, ver TV, dançar, fazer as coisas que ela queria. Inclusive, a diretora da prisão tratava ela como uma filha. Ela dizia até que tá na prisão, gente, era como estar em casa. Ela tava super à vontade. E ela brincava também com o pessoal da cozinha, falando pra eles que quando eles estivessem muito atarefados, que eles podiam chamar ela. Que ela poderia ajudar eles lá na cozinha, qualquer coisa ali, ela tava ali. Mas eles nunca deixaram ela cozinhar nada. Mas passou um tempo, a Nene foi ficando entediada. Com 7 anos de prisão, tudo ali não tava mais tão divertido pra ela. Foi então que ela fingiu que teve um ataque cardíaco. Aí, por conta disso, ela pôde ir no médico, né? Ela saiu da prisão pra ir no médico, porque quando uma pessoa tá presa e ela tem alguma coisa, ela vai no médico, igual qualquer pessoa. Daí ela foi, fizeram os exames nela e falaram que ela tava de boa, que não tinha nada. Até porque não tinha, porque ela fingiu. Em 1965, 10 anos depois da condenação dela, e no mesmo dia que ela foi condenada, a Nene acabou falecendo por conta da leucemia. Esse caso foi muito rejeitado por vocês, e eu fico muito ressentida por isso. Aquelas, né? Porque esse caso, gente, ele é muito louco, porque é uma senhorinha. É uma fofa. Você olha a foto dela fora de contexto, você pensa assim, queria que ela fosse minha avó. Aí você fica sabendo da história, você não queria, não. E é um caso diferente dos outros casos de crimes reais que a gente vê por aí, né? Porque é uma senhorinha e, num primeiro momento, a gente vê que ela tava matando os maridos, né? Então a gente pensa assim, eram maridos abusivos, eram coisas, estavam fazendo maldades com ela. Sim, estavam. Mas eu acho muito que não era por isso que ela tirava a vida deles. Até porque ela é suspeita de ter matado várias outras pessoas, inclusive crianças. E criança, gente, não tem porquê, sabe? Não tem porquê matar ninguém. Mas criança é um serzinho inocente, tem um quê de crueldade a mais. É como diz a Inês Brasil, né? Não mexe com criança, não! Gente, aqui na Terra do Medo é assim. A gente é totalmente... Com criança e cachorro. Não mexe com criança e cachorro, não! A gente é assim. Bichinhos em geral. Gente, mas esse caso do livro é um dos que eu mais me assusto, assim, e tenho medo de encontrar com esse tipo de pessoas na
na vida. Porque é muito fácil a gente encontrar, né? Porque são pessoas que não trazem aquele estereótipo, né? Que a gente já imagina quando pensa assim, a pessoa vilã, né? É uma senhora que tá ali vivendo a sua vida e coloca um veneninho aqui, veneninho ali, aí morro de medo. Vitor, se essa senhorinha te oferece, sem você saber da história, te oferece um bolinho de chuva, você vai falar que não? Você vai na casa dela, você vai falar que não? Ainda mais bolinho de chuva. Bolinho de chuva, pão de queijo. Com um cafezinho, Vitor? Então, eu seria um dos maridos que teria caído aí no golpe. Mas... O golpe tá aí, cai quem quer. E quem não quer também. Quem não quer, principalmente. Aceita um cafezinho, Cibele? Aceito um cafezinho, aceito sim. Tá bom? Toma. Não. Não vai tomar agora, não? Depois eu tomo. Tá bom. Tá? Depois tá aqui. Droga. Mas aí a gente olha a primeira vez pra esse caso, a gente pensa assim, uma senhorinha, não era senhorinha na época, né, quando ela se casou pela primeira vez, mas assim, ela tava com maridos muito abusivos e por isso ela tirava a vida deles. Mas não, gente, eu acho que é o seguinte, ela cansava da pessoa, tava entediada e tirava a vida. Porque assim, eu acho que qualquer pessoa que ela se relacionasse, iria surgir um motivo na cabeça dela. Ela ia inventar um motivo, ia ter um motivo, entendeu? Mas... fica aí o ensinamento pra vocês. Cuidado com quem vocês acham que é a coisa mais fofa do mundo, que pode ser que essa pessoa coloque cianeto no seu cafezinho. E te dê sorrindo. E te dê sorrindo, falando assim, toma. Me dá. Ai, obrigado. De nada. Se você gostou desse vídeo, assiste esse vídeo aqui, que também é um caso de lady killer. Ou então, vai pra esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!